Gisleu, com relação a esse gosto pela arte, a gente sabe também que é muito difícil de se viver de arte, portanto, muito daquilo que se produz em arte acaba tendo que ter um valor comercial, porque se você não consegue vender e não consegue sobreviver daquilo, isso acaba se tornando mais um empecilho para você produzir. E você, além de fazer entalhe em madeira e de ser conhecido, estar se tornando conhecido como um escultor, você trabalha com artesanato há muito tempo. Inclusive até esse colar que você está usando, acredito que você deva ter feito. Como é que é essa divisão entre o artista que produz para os olhos e o artista que produz para que as pessoas comprem o produto? Olha, na verdade, isso aí eu acho que é uma das coisas mais difíceis para o artista, é a parte comercial, né? É você trabalhar para vender determinadas coisas, porque o público ele não quer comprar qualquer coisa, né? Então eu gosto até de definir que o artista ele trabalha em duas fases. Ele trabalha na fase comercial, né? E na sua fase pessoal, que é o que ele fazer o que ele realmente gosta de fazer, né? É aquilo que ele se sente bem em estar fazendo, mesmo que aquilo não venda, tá vendo? Mesmo que comercialmente não venda, né? Mas eu defino isso da seguinte forma, né? Em duas fases, né? Da parte comercial e da parte pessoal. E tem diferença entre fazer arte e artesanato? Porque o artesanato você produz em maior quantidade, não é isso? Na verdade, o que separa uma coisa da outra, eu acredito que é uma coisa, tá entendendo, mais do ponto de vista de cada um, né? De cada pessoa que vê, né? O artesanato é uma coisa está mais ao alcance, né, das pessoas, né, por ser bem mais barato também, né, mas mais uma forma de repetição, né, você faz eu cito, né, conversando com alguns amigos, que se você produz uma peça, esse colar, por exemplo, que está aqui no meu pescoço, né, eu fiz um deles só. Sim, ele é feito de que material? Castanha elétrica? É a castanha elétrica que chama, só que essa aqui é pequenininha, que a gente consegue ela, né, pequena, é difícil, mas a gente consegue, né. Castanha elétrica com o quê? Castanha elétrica com inajá, que é um coquinho também que a gente corta e trabalha, né? Na verdade, esse colar, como ele é uma peça única, não tem outro igual a ele que não foi feito ainda, ele não é um artesanato. Eu considero ele uma peça de arte. Agora, no momento que eu pegar esse colar e reproduzir ele 5, 6, 10 vezes, ele vai deixar de ser artes plásticas e vai passar a ser artesanato. Eu não sei se a forma correta de definir a coisa é essa. Mas para você... Eu vejo ela dessa forma. É por isso que eu digo que o que define uma coisa da outra é mais de acordo com a visão de cada um, é uma coisa assim muito... Gisleu, você quando começou a se dedicar mais à questão a perceber que esse teu dom, essa tua vontade tinha relação com a produção artística, você começou a estudar sozinho. Quais são as tuas referências? O que é que mais te encantou no mundo das artes? Olha, a gente aqui no nosso estado a gente tem uma dificuldade muito grande, que você mesmo sabe que a gente não tem escola de arte assim, de maneira mais, né? Então a maioria dos nossos artistas aqui são autodidatas, né? Digamos que 99% são autodidatas, né? Inclusive às vezes na nossa viagem citando esse fato, as pessoas ficam admiradas, né? 99% são autodidatas, quer dizer, só 1%, e esse 1% veio de fora, não estudou aqui, né? Então o que a gente tem que fazer é correr atrás para descobrir novas formas, né? Então, quando eu comecei a trabalhar, não tinha ideia nenhuma o que era uma peça, né, um estilo surreal, o que era uma escultura, o que era um alto relevo, um baixo relevo, né? Então, quando eu comecei, eu não tinha ideia de nada disso, né? Era intuitivo. Era intuitivo, só fazia, mas sem saber como definir aquela coisa que estava sendo feita. Você acha que foi importante você ter adquirido conhecimento nessa área para melhorar o teu trabalho? Eu acredito que sim. É porque o interessante é quando você faz uma coisa e você sabe o que você está fazendo. Isso eu acho muito interessante, né? E qual foi o artista que mais te tocou, que você conheceu? Olha, assim, apesar do meu trabalho ser um pouco diferente do dele, que eu acho que é bem diferente, o Salvador Dalí é um artista que eu sempre admirei, né? E continuo admirando até hoje, né? O trabalho dele, eu não me canso de olhar, quando eu olho, quando eu penso que descobri alguma coisa, quando eu penso que descobri aquela determinada obra, tá entendendo? Eu vejo que eu não descobri nada ainda, estou viajando ainda, tá entendendo? Então acho que é isso mais que eu admiro na obra do Salvador Dalí, é isso, né? Você pensa que está descobrindo determinadas coisas, né? E quando você descobre uma, tem mais 10, 20 para você descobrir, né? Agora, pelo que a gente pode ver também, é interessante, e a gente até citar, que dessa tua exposição,
essa relação que existe entre o trabalho de um artista e outro, como a maneira como as pessoas consomem a arte que é produzida. E dessa tua exposição, o Danilo de Sacre, que também é um artista visual acreano, produziu um vídeo. A gente está até com esse vídeo aqui, a gente tem como mostrar. E esse vídeo, ele retrata a tua visão sobre as coisas da natureza. Inclusive, quem quiser encontrar esse vídeo pode procurar a Fundação Elias Mansur, procurar o próprio Danilo de Sacre. E nesse vídeo, pelo menos eu não pude ir à exposição, pelo menos nesse vídeo deu para perceber que a tua arte também tem um pouco de surrealismo. Sim, eu acho que tem bastante coisa também, né? Apesar de ser um pouco diferente da do Salvador, mas tem bastante coisa, né? E eu acho que esse vídeo ele veio somar, né? Que as pessoas viram o meu trabalho, mas não tinham ideia de como era feito. Eles achavam que simplesmente eu achava qualquer coisinha lá, tá entendendo? E já pegava e fazia uma peça de arte, né? E na verdade a coisa é muito mais profunda do que a gente imagina, né? Há um estudo, tá entendendo? Há uma época certa, há um estudo, né? Há uma preocupação em não estar destruindo o meio ambiente, de estar coletando aquilo que a natureza de livre e espontânea vontade está nos doando, né? Então esse vídeo ele veio reforçar determinadas coisas que eu já tentava de alguma forma explicar para as pessoas, né? Mas eu acredito que através desse vídeo vai atingir um número maior de pessoas, né? Que gostam do meu trabalho, né? Para ter determinadas explicações, né? De coisas que antes não existia noção nenhuma sobre isso. Bacana. Gesileu, a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. Não sai daí, daqui a pouquinho a gente está de volta nesse bate-papo com o Gesileu Salvatore.